Oi, galera, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao módulo 8 da apostila, tá? E façam a aula com a apostila em mãos, que assim vocês vão acompanhando para ficar mais fácil, tá bom? Boa aula para todos! Nesta aula, nós vamos dar prosseguimento ao módulo 8, tá? Na página 402, que fala da duplicação do volume de um cubo, tá? Muitas descobertas matemáticas, elas surgiram de problemas históricos e até mesmo de histórias lendárias. Um dos problemas, a princípio considerado sem solução, inquietou matemáticos durante alguns séculos, o da duplicação do volume de um cubo. Esse problema nasceu de uma lenda mitológica grega. Conheça a parte dela, cujo texto mantém a grafia da época de sua publicação. Então, aqui nessa página, vocês terão aqui um texto que vai estar falando aí, ó, do Templo de Apolo, tá? Então, vocês façam essa leitura aí. Mas o que interessa para nós aqui sobre a duplicação de um cubo, tá? Então, na aula, ele disse o seguinte aqui, ó. Vamos entender por que os gregos não conseguiam resolver o problema da duplicação do cubo. Não nos esqueçamos de que naquela época todos os problemas eram resolvidos com construções que utilizavam apenas régua e compasso, certo? Então, o primeiro caso que nós temos é aqui, ó. Talvez a primeira tentativa dos gregos tenha sido duplicar a aresta do cubo para obter o dobro do volume. O que acontece com o volume de um cubo quando se duplica a sua aresta? Considere um cubo de 1 metro de aresta. Então, primeiro nós vamos fazer um cubo, né? Vamos desenhar um cubozinho aqui, ó. Certo? E esse cubo, ele tem 1 metro de aresta, certo? Tá aqui, ó. Como é que eu faço para calcular o volume desse cubo? Então, volume é igual largura, altura e comprimento, certo? Então, como os lados do cubo são todos iguais, a gente considera a mesma letra. Então, a gente vai ter aqui que o volume vai ser 1 vezes 1 vezes 1, o volume vai ser igual a 1 centímetro cúbico. Unidade de medida de volume, centímetro cúbico. Então, ele fez isso, ele quis duplicar o volume deste cubo. O que eu faço? Então, eu tenho um cubo que, se eu vou duplicar, ele vai ficar um pouquinho maior, certo? Qual é o dobro de 1? O dobro de 1 é 2. Então, aqui é 2 e aqui é 2. Para eu calcular o volume, eu vou usar A vezes A vezes A, porque os lados são todos o quê? Iguais. Então, volume é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Volume é igual a quanto? 8 centímetros cúbicos. Então, achei os dois volumes, ok? Agora, vamos lá. Vamos resolver algebricamente o problema. Você já sabe que se a aresta de um cubo mede 1 metro, seu volume será 1 metro cúbico. Foi o que nós fizemos aqui. A Pro usou centímetro aqui, mas vamos considerar metros, tá? Ó, 1 metro aqui, metro aqui. O problema consiste em encontrar a aresta de um cubo cujo volume é 2 metros cúbicos, representado por x a medida desta aresta. Escreva a equação correspondente ao problema. Então, o que vocês observaram? Se eu dobrei o lado, o valor do lado do cubo, não dobrou o volume. Vocês conseguem perceber? Ó, se aqui o volume é 1, aqui não tem o volume 2. E ele quer que dê o quê, ó? Que o volume seja igual a quanto? A 2. Como que a gente escreve isso algebricamente? Então, aqui, ó, quando a gente coloca A vezes A vezes A, seria a mesma coisa que A ao cubo, certo? Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que A ao cubo, certo? A mesma coisa desse lado. Aí, se a gente coloca aqui, ó, 1 elevado ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 elevado ao cubo, quando a gente usa 2, 2 vezes 2 vezes 2 deu quanto? 8, certo?
Como é que eu escrevo isso aí algebricamente? Então, vou escrever, como eu não vou usar A, vou usar x. Então, vou escrever que x ao cubo é igual a quanto? 2. Então, eu escrevi algebricamente o que ele pediu. Aí, aqui, ó, aplicando a operação inversa, determine o número que representa a medida da aresta do cubo, cuja equação você encontrou no item 2. Então, eu tenho aqui minha equação. Como é que eu escrevo o inverso disso aí? Então, eu tenho aqui, ó, que x ao cubo é igual a 2. Eu não quero saber o valor de x ao cubo, quero saber o valor de quem? De x. O que eu faço? Raiz cúbica desse lado, raiz cúbica desse, certo? Corta, corta. Então, eu vou ter aqui, ó, que x é igual a quem? A raiz cúbica de 2. Surgiu um novo tipo de raiz aqui, ó, raiz cúbica, certo? Este número é um número racional? O que seria um número racional? Quando você consegue extrair a raiz quadrada. Essa raiz quadrada é uma raiz exata? Não. Então, ele é considerado um número quê? Um número irracional. Certo? E qual seria a raiz cúbica de 2? Como é que eu faço para achar a raiz cúbica de 2? Eu teria que multiplicar o número por ele mesmo 3 vezes, para que desse quanto? 2. Nós já fizemos anteriormente, numa outra aula, um número que multiplicado por ele mesmo desse 2. Não é isso? Numa raiz de 2. Só que nós não achamos. Então, esse também não é, como é um número irracional, não vai ser exata. Então, quanto que vai ser a raiz cúbica de 2? Se vocês extraírem na calculadora a raiz cúbica de 2, a gente vai ter aqui, ó, que a raiz cúbica de 2 seria igual a 1,2 por falta, certo? Ou a raiz cúbica de 2 é igual a 1,3 por excesso, é quando passa do valor, certo? Conforme eu expliquei na aula passada, beleza? Aí, olha só, a gente só consegue saber que ela está entre o número 1 e o número 2, certo? Agora aqui, no exercício 5, entre quais números inteiros consecutivos este número está localizado? Entre 1 e 2. Ele é maior do que 1 e menor do que 2. Calcule o valor aproximado desse número com uma ordem decimal. É a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó, anteriormente, certo? Então, aqui, ó, raiz cúbica de 2 vai ser 1,2 por falta, ou a raiz cúbica de 2 é igual a aproximadamente 1,3 por excesso, ok? Ainda falando de raízes, como é que a gente lê essas raízes? Então, por exemplo, aqui eu tenho, ó, raiz cúbica de 2, porque o meu índice aqui, ó, é 3. Se aqui o meu índice é 4, eu vou ler raiz quarta de 2, porque meu índice é 4, o índice é esse numerinho que tá aqui do lado de fora. Se aqui, ó, como é que eu leio isso aqui, ó? Raiz quinta de 3, porque meu índice é 5. Se meu índice é 3, eu vou ler raiz cúbica de 8. E se aqui for n, ó, raiz enésima de x, porque eu não tenho um número aí. Então, vamos só retomar a aula passada. Então, por exemplo, se eu tivesse assim, raiz cúbica de 2, certo? Como é que eu represento essa raiz em expoente fracionário? Lembra da aula passada? Então, eu tenho aqui, ó, o 2. Quando ele não tem expoente, é a mesma coisa que 1,
certo? Então, quem tá dentro fica em cima, quem tá fora fica embaixo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 1/3. Se eu tivesse assim, ó, raiz quinta de 3 ao quadrado, como é que eu faço isso aqui? Quem tá dentro fica em cima, quem tá fora fica embaixo. Então, essa é a mesma coisa que 3 elevado a 2/5, ok? A mesma coisa, se eu tivesse 3 elevado a 3/4. Como é que eu escrevo isso aqui na forma de radical? Quem tá dentro, quem tá em cima fica dentro, quem tá embaixo fica fora. Então, isso aqui é a mesma coisa que a raiz quarta. Esse número que tá embaixo aqui, ó, ele fica fora, de 3 elevado a 3. Ou eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 1/5. Como é que fica isso aqui? Quem tá embaixo é o meu índice. Então, ó, raiz quinta de 2 elevado a 1. Se eu não quiser colocar 1, eu posso dizer que é a mesma coisa que a raiz quinta de 2, certo? Agora que vocês já relembraram como é que a gente fazia os radicais, nós vamos fazer aqui, ó. Vocês vão fazer a tarefa, o exercício 1 da página 404, que é para vocês fazerem, ó, escreva na representação de expoente fracionário os seguintes números irracionais. Então, aqui, ó, vamos só fazer a letra A para vocês lembrarem. Raiz de 7. Quem é o número que eu tenho? 7. Quem são os expoentes? Quando não tem ninguém, vale quanto? 2. Quando não tem ninguém aqui dentro, vale 1. Então, 7 elevado a... Quem tá dentro fica em cima, quem tá fora fica embaixo. 7 elevado a meio. Então, é isso que vocês farão no exercício 1, ok? No exercício 2, vocês farão o seguinte. Vocês têm um número como expoente fracionário, certo? Vocês vão escrever na forma de raiz, na forma de radical. Então, vai ficar raiz de 5, que é o número que vocês têm aqui, certo? Quem tá em cima fica dentro, quem tá embaixo fica fora. Então, isso é a mesma coisa que a raiz cúbica de 5 elevado a 2, tá? Isso vale para qualquer número que vocês tiverem, ok? O exercício 3, vocês vão classificar em racionais ou irracionais. Só lembrando, qual é a condição para que eles sejam racionais? Os números que eu consigo extrair a raiz, certo? Então, por exemplo, raiz quadrada de 81. Tem algum número que elevado ao quadrado é igual a 81? Sim. Quem é? 9. Então, raiz de 81 é 9. Se é 9, ele vai ser um número racional. É isso que vocês farão, certo? Por exemplo, raiz de 20. Eu consigo extrair a raiz quadrada de 20? Não. Então, eu não preciso extrair, certo? Eu só vou colocar que ela é um número irracional. É isso que vocês farão no exercício 3, certo? Aí, amanhã, a Pro vai estar passando aí, fazendo a correção com vocês desses exercícios, ok? Bom divertimento aí nas tarefas.